Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A origem do batismo em água antes da cruz. E a primeira evidência bíblica está no livro histórico de Lucas, capítulo 7, verso 29. Lucas 7, 29. Nesse primeiro ponto você vai aprender como surgiu, como começou o batismo em água. E aqui diz: todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Foram batizados com o batismo de quem? João. Isso quer dizer que a prática do batismo em água surgiu através de João Batista. Amém? Então, o ritual batismo em água surgiu através de um homem chamado João Batista. Diga, antes da cruz. Diga, no velho pacto. Diga, na lei. Então João veio preparando o caminho para Cristo Jesus. Guarde isso. O próximo verso que você vai ler diz que o batismo de João tinha prazo de validade. Estava prestes a acabar, a receber uma mudança. E essa evidência está no livro de Mateus, livro histórico, capítulo 3, verso 11 ao 15. Mateus, capítulo 3, verso 11 ao 15. Você acabou de entender no primeiro verso em Lucas 7, 29, que quem se batizava em água na época da lei estava se batizando no batismo de João. Ok? Ok? Certinho? Então vejamos agora Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Diga, para arrependimento. Então isso quer dizer que o que nós estamos lendo agora, na época de João Batista, o batismo em água era para a remissão do pecado, para o perdão do pecado. Todo o ritual realizado por João Batista de batizar as pessoas na água era para a remissão do pecado. Mas vale lembrar que o propósito de Cristo na cruz foi para tirar o quê? O pecado. Diga, Cristo venceu o pecado. Mantenha a sua mão aqui e abre em Romanos capítulo 5, verso 12. 5,12, carta de Paulo aos Romanos, 5,12. Nesse verso que você vai ler, se observa claramente que o pecado entrou através de um homem chamado Adão, que contaminou todos os homens. E foi necessário que Deus enviasse o seu Filho chamado Jesus Cristo para aniquilar, para tirar o pecado. Por isso, a ninguém aqui chamamos de pecador mais depois da cruz. Pastor, se eu não sou mais pecador depois da cruz, qual é o nome que se dá quando uma pessoa erra? Obras da carne. Quando uma pessoa é avarenta, quando uma pessoa se prostitui, qual é o nome que se dá segundo o Evangelho para esse erro? Obras da carne. Então, quando você hoje comete um erro, para esse erro, o Evangelho dá um nome de obras carnais. Isso está claramente descrito no livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 por diante. Que todo erro humano, a ele é dado o nome de obras carnais, não mais pecado. Então, quando você erra, você não cometeu um pecado, você cometeu uma obra da carne. Hoje nós estamos chamados a nos reconciliar das obras da carne, dos erros carnais, dizer: Senhor, eu me arrependo, porque eu entendi que eu não devo caminhar nessa vida segundo a carne, me destruindo lá fora. Eu quero viver segundo o Espírito. Sempre que você identificar um erro em você, você deve se reconciliar e não dizer: Senhor, me arrependo do meu pecado. Não, porque o pecado de Adão já foi removido. Amém? Você deve dizer: Senhor, eu me arrependo dessa obra carnal e nesse momento eu quero me reconciliar contigo. Me dá forças
para eu não fazer de novo. Glória a Deus. Quem entende isso? E aqui diz, 5,12, carta de Paulo aos Romanos: portanto, assim como por uma maçã entrou o pecado no mundo, assim como por uma serpente, assim como por uma mulher chamada Eva. Foi através de uma mulher? Mas ensinaram para você que o pecado entrou através de uma mulher chamada Eva. O que é que diz a sua Bíblia? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão, todos pagaram um preço. Sim ou não? Ele pecou e todos receberam a condenação por conta de sua transgressão. Verso 13: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Nós estamos no período da lei ou da graça? Então não tem lógica, não tem cabimento chamar você de pecador. Vamos lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que se usa o termo Moisés? Reinou a morte desde Adão a Moisés, porque Moisés representa a lei. E o verso anterior diz que o pecado só estava de pé enquanto a lei estava de pé. A lei deixando de vigorar, sendo ela revogada, o pecado também é revogado. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Para remir o tempo, verso 19 do mesmo capítulo: porque como pela desobediência de um só homem, que homem foi esse? Diga, Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, chamado Adão, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Diga, receberam remissão dos pecados. Vejamos mais uma evidência bíblica que comprova que o pecado foi tirado através do sangue de Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 26. 9 e 26. Vamos lá. Mais uma evidência bíblica que comprova claramente que o pecado foi quitado. Cristo venceu o pecado em favor de todos os seus filhos. E essa evidência bíblica está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 26. Carta de Paulo aos Hebreus 9, 26. Você leu em versos anteriores que o batismo em água realizado por João era para arrependimento de pecado. Veio o sangue de Jesus e tirou o pecado. Então a forma antiga de João perde a sua função. Para que eu vou batizar você em água se o sangue de Jesus já tirou o pecado? Vamos pensar com a mente de Cristo. O batismo em água nos dias de hoje só serve para molhar a carne, principalmente em casos quando o pastor resolve renovar batismo. Além de molhar, vai te sujar, porque depois que passa 100 pessoas, 200, aquela água já está encardida preta, e ali já entrou pé cheio de frieira, cheio de ferida. Aquele abençoado que saiu do trabalho direto para a igreja sem tomar banho, fez uma limpeza geral ali. E sempre que essas igrejas batizam as pessoas, é naquele modo imersão. E sempre que você vai naquela imersão, ai, estou purificado. Você está sujo. Você está contaminado. E não tem jeito. Sempre que uma pessoa é batizada na água, sempre se bebe um pouquinho. É um perigo, hein? Porque além de molhar, suja. Agora o de Cristo não. Foi uma vez só e para sempre. Te limpou para sempre. E quando o batismo de Cristo te limpou, não te sujou, te deixou limpinho. Você vai ver isso biblicamente, que o nosso verdadeiro batismo é o de Cristo. Vejamos aqui, carta de Paulo aos Hebreus. Diz assim: ora,
nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Precisa Deus enviar mais uma vez o seu Filho? Não. Para tirar o pecado de Adão? Não. Foi uma vez e para sempre. Veja o que diz o capítulo 10, do verso 17, do mesmo livro aos Hebreus. Anote aí. No mesmo livro aos Hebreus, capítulo 10, verso 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus o quê? Pecados. E das suas iniquidades para sempre. Digo, o pecado foi aniquilado. Digo, de Adão. Verso 18. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Se Jesus aniquilou o pecado, quem é o pastor para dizer que você é pecador? Quem é maior nessa terra, a criatura ou o Criador? Quem é maior, o diretor da tua vida ou o pastor religioso que está lá fora condenando as pessoas? Digo, o diretor da minha vida. E o diretor da tua vida decretou: você está limpo e limpo para sempre do pecado de Adão. Amém? Os rituais da lei, sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais, o batismo de João Batista eram rituais temporários, provisórios, que funcionava por um tempo, funcionou por um tempo. Era o negativo da foto. Agora você está vivendo a revelação da foto. O que é melhor, o negativo ou a foto revelada? Quando a foto está revelada, você vê tudo e é tudo mais bonito. E o negativo, tudo preto, tudo escuro. Assim era antes da cruz. Nós estávamos no negativo da foto, agora você está na revelação da foto. Mas você pode encontrar pessoas que digam: mas nós temos que viver tudo que está escrito na Bíblia. Mas temos que ter a mente de Cristo também para tudo que está escrito na Bíblia. Sim, nós temos que viver o que está na Bíblia, mas não é tudo, porque não é tudo que é para o nosso tempo. Nem tudo é para o nosso tempo. Eu não posso chamar você de pecador. Antes da cruz era tempo. Depois da cruz já não é mais para o nosso tempo chamar você de pecador, porque o pecado foi cancelado. Glória a Deus. Tem crente lá fora: não, mas nós temos que viver tudo que está na Bíblia. Nem tudo, meu filho. A palavra de Deus diz, se é para viver tudo que está na Bíblia, lá diz que se você tiver um pensamento impuro, arranque logo um dos teus olhos, para que todo o teu corpo não seja contaminado. Posso ser sincero? Tem muita gente aqui que não era só para arrancar o olho, não, é para andar sem a cabeça. Isso aí tem um outro significado. Por isso que Paulo diz: a letra mata, viu, meus filhos? Cuidado com a letra. Imaginou se você é um cristão daquele que: hoje eu quero uma palavra. Judas foi e se enforcou. Deus, me dá outra palavra. Faz tu o mesmo. E aí? E agora, José? Você não pediu uma palavra? E não é você que fala tanto, né? Você não, né? A pessoa lá fora, que temos que viver tudo que está na Bíblia? Imaginou se você abre a Bíblia e está: Judas foi e se enforcou. Deus, me dá outra palavra, outra. Vai e faz tu mesmo, meu filho. Você vai morrer. Por isso que nós temos que ter cuidado com esse livro preto chamado Bíblia, porque ele pode matar ou dar vida para uma pessoa. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus,
a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.